Vamos falar de um outro depoimento para acabar o nosso jornal, que é o do Felipe Martins, que era o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República. O gabinete de Felipe Martins ficava a metros do gabinete de Jair Bolsonaro. Ele tinha ascendência sobre muitas decisões. Pois bem, o que disse Felipe Martins neste depoimento à Polícia Federal? Ele que está preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não saiu do país em 30 de dezembro de 2022, a gente vê aí trecho do depoimento, que a última vez que ele saiu do país foi em setembro de 2022, para acompanhar Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, aquele discurso que Jair Bolsonaro faz, porque o Brasil é sempre o primeiro, é uma tradição na Assembleia Geral da ONU. Em 31 de dezembro de 2022, ele disse que viajou de Brasília a Curitiba. Disse que mora com a companheira em Ponta Grossa, lá no Paraná, e que não conhece o tal do núcleo jurídico que teria elaborado a minuta com a proposta de subversão. É interessante a gente se atentar a esse ponto, porque Felipe Martins é considerado um dos mentores do núcleo jurídico. Tanto é que uma das minutas do golpe teria passado pelas mãos dele, e ele teria se reunido para discutir esse assunto junto com Jair Bolsonaro. Mas a Polícia Federal, Felipe Martins, disse que não participou de qualquer reunião ou discussão de teor golpista. Não é o que diz Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E ainda que a defesa não teve acesso a documentos da investigação e que, portanto, ele quer ter acesso a esses documentos para se posicionar. Vamos chamar nossa análise aqui para comentar a respeito do depoimento de Felipe Martins. Eu vou começar com o Pedro Venceslau. Felipe Martins era uma peça estratégica no Palácio do Planalto. Felipe Martins é considerado também um dos tutores do Gabinete do Ódio, que era aquele bunker digital que acabava dispersando informações contra desafetos de Jair Bolsonaro. Então, ele dizer que não fazia parte do núcleo jurídico fica muito difícil, porque mais de uma testemunha já disse que ele é uma das pessoas que teve acesso à minuta golpista. Ele era o responsável por fazer a interlocução entre o Palácio do Planalto e a comunicação do então presidente Jair Bolsonaro com a sua base. Era uma pessoa muito próxima, tinha um gabinete ali ao lado do então presidente da República, era alguém também muito próximo de Mauro Cid e era alguém responsável por construir e por manter viva a narrativa do bolsonarismo ali ao lado de Carlos Bolsonaro. É uma figura, portanto, chave, claro, vai negar qualquer participação e vai estar usando o mesmo argumento dos demais envolvidos de defesa, que é não ter acesso aos autos. Agora esse argumento já caiu, né? Larissa, quero te ouvir também sobre todas as informações ou a falta de informação nesse depoimento de Felipe Martins, as contradições diante do papel que ele atuava e do detalhamento dado por outros envolvidos, nesse caso da trama golpista, atribuindo a ele esse papel de protagonismo nessas reuniões. Né, Tainá, a gente já tinha ali em depoimentos anteriores a imagem de Felipe Martins como uma figura que transportava a minuta para cima e para baixo. Né? Ele já era o cara que aparecia entregando, discutindo esse documento. Então, assim, a sensação que dá dos depoimentos colhidos até agora, das informações que vieram a público até agora, é que ele era o cara que andava com o papelzinho embaixo do braço para ter certeza de que todo mundo estava na mesma página. Então, essa imagem de ele atuando como uma espécie de articulador, uma espécie de mediador ali entre os agentes que Jair Bolsonaro, considerando que essa tese se confirme, teria ali arregimentado para essa tentativa golpista, o coloca numa posição extremamente delicada. Ele já estava bastante implicado aí no andamento da investigação, acho que a situação dele se agrava. Ele teria até consultado um jurista para saber exatamente os termos da minuta golpista, mal redigida ou não, segundo o Anderson Torres, mas foi discutido esse assunto. Então, ele tinha participação direta, ele dizer que não, ele tinha uma participação direta. Não, e é interessante a gente sempre lembrar, porque quando a gente bate com a Polícia Federal para saber, né, e aí, é relevante ou não é ele ter colaborado, o quão importante é, o silêncio atrapalha alguma coisa.
E não, na verdade é um quebra-cabeça que a Polícia Federal está montando, não necessariamente, aí ela vai usando as informações que são relevantes, descartando o silêncio de alguns, as contradições de outro, batendo com o depoimento de terceiros. Então, não necessariamente, né? Ela precisa ouvir daquele personagem uma confissão. É o direito de defesa dele, na verdade, e aí ele se posiciona defendendo que não teve essa participação, mas a percepção da Polícia Federal é que teve, tanto é que o ministro Alexandre de Moraes ainda não decidiu pela soltura dele, apesar da Procuradoria-Geral da República ter se posicionado nessa linha.